Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson Monteiro de Biologia e estamos hoje falando sobre leis de Mendel e genética. Então, antes da gente ir para a nossa aula, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no botãozinho de se inscrever. Eu espero. Se inscreveu? Muito obrigado. E já deixa o seu joinha aí também, a não ser que essa seja a primeira aula que você veio, então você ainda não sabe que essa aula é boa, porque se você já viu uma outra aula, você sabe que minhas aulas são boas. Então, deixa o seu joinha aí, a não ser que você não saiba ainda, então espera até você achar que o momento é oportuno para isso. Aproveita e deixa um comentário aí dizendo se você quer mais vídeos de genética, né? Esse é o primeiro, mas tem muitas outras coisas que dá para falar aqui em genética, beleza? Então, deixa aqui embaixo para eu saber que você quer saber mais sobre isso, beleza? Dito isso, vamos para a nossa aula. Muito bem, pessoas. Uma coisa que a gente tem que trabalhar antes de falar sobre as leis de Mendel é alguns conceitos importantes quando a gente fala de genética. Um dos primeiros conceitos que a gente vai falar é de linhagem. Uma linhagem, ela envolve o seu ancestral e todo mundo que derivou dele. Então vai estar lá, isso pode ser tanto a nível de família, né? Então aqui minha avó e todo mundo que derivou da minha avó. Meus tios, minha avó teve muito filho. Meus tios, minhas tias, e eles se casaram e tiveram filhos, meus primos, e tem eu aqui nesse meio também. Então, tudo isso é uma linhagem. Então, pode ser desde a linhagem da minha família, né, ou no contexto evolutivo, né, a linhagem de grandes grupos, tipo a linhagem dos mamíferos, linhagem dos primatas, linhagem das aves, dos tentilhões, enfim. Né? Linhagem é esse conceito. Então, ancestral e todo mundo que veio dele. Aí, um outro conceito que a gente precisa saber é em relação aos cromossomos, né? O cromossomo é aquela molécula de DNA altamente compactado, beleza? Na espécie humana temos 46 cromossomos, mas eles são aos pares, 23 pares. De modo simplificado, 23 veio do seu pai, 23 veio da sua mãe, se organizou aí de uma forma única e exclusiva para gerar você. Né? Então, em cada cromossomo eu tenho um local onde está o gene, onde está a informação, né, codificada em alguma coisa aí para o seu corpo, normalmente proteína. Então, esse local onde está esse gene, né, então, se eu tiver aqui um cromossomozinho e eu tenho um gene que está nessa região aqui, né, vamos chamar esse daqui de gene A. Quer dizer que no cromossomo homólogo, né, no outro cromossomo, que faz par com esse daqui, na mesma região, eu vou ter o mesmo gene. Ele pode variar na expressão, então eu posso ter alelos diferentes. Então ele pode ser aqui uma característica, sei lá, cor do olho. Só que aqui está dizendo olho castanho e aqui está dizendo olho azul. Beleza? Então esses aqui são cromossomos homólogos, cromossomos que fazem par. Se eu estiver me referindo a cromossomos que não são do mesmo par, eu chamo eles de heterólogos ou não homólogos. Beleza? Gene, então, como eu tinha comentado, é a região codificante do meu material genético. E os alelos, né, como eu representei aqui, são variações dessa mesma característica. Então, se você pensa no gene como uma característica, os alelos são as formas que essa característica pode se apresentar. Alto, baixo, grande, pequeno, escuro, claro, peludo, liso, enfim. Né? Cada gene vai ter ali suas variações. E a gente representa isso com as letrinhas, né? Como eu já me adiantei aqui para vocês. Quando essa informação, a presença dela domina a outra, né? Ou seja, ela inibe a ação da outra, ou ela se manifesta e impede que a outra se manifeste, a gente chama essa característica de dominante. Por exemplo, a cor de olho, que é o exemplo que eu tinha dado, nesse caso aqui, se isso aqui fosse para cor de olho, né, dizendo que cor de olho só pode ser ou escuro ou claro. Né? Digamos que só tem essas duas possibilidades. Ou é escuro ou é claro. Essa informação aqui estaria dizendo escuro. Essa informação aqui estaria dizendo claro. Como essa daqui domina essa, então eu não ia ter um olho mais ou menos claro. Eu teria um olho escuro, porque essa informação dominou. Essa informaçãozinha aqui eu chamo de recessiva. A única forma, então, que eu teria dessa informação aqui se apresentar é se nos dois cromossomos homólogos, no mesmo locus gênico, ela se apresentasse o recessivo aqui e o recessivo ali. Aí eu teria essa característica sendo expressa, sendo visível. Beleza? É assim que funciona. Bom, a gente chama de homozigoto ou puro, né, quando esses dois alelos são iguais.
tanto o dominante, né, então os dois alelos dominantes, ou os dois alelos recessivos. Perdoe minha grafia, eu estou usando um mouse, porque eu não tenho uma mesa digitalizadora ainda, então é o melhor que dá para fazer aqui com esse mouse. Não é nem touch, é mouse mesmo. Bom, e eu chamo de heterozigoto quando os alelos são diferentes. Então, em um cromossomo homólogo tem esse alelo dominante, no outro tem o recessivo. Eu vou enxergar isso daqui como uma característica adominante, mas tem essa recessiva que está lá. Eu não estou vendo, mas ela está lá. Então, o que eu enxergo vai ser o fenótipo. Então, quando eu olhar para esta pessoa que tem essa informação, eu vou conseguir visualizar somente o que esse daqui mandou. Não tem como só eu olhando para a pessoa saber dessa informação aqui. Só com uma linhagem dessa família para ter uma noção disso ou com um teste genético propriamente dito. Então a gente chama de genótipo as letrinhas, né, digamos assim, que são os alelos lá dos seus cromossomos, do seu gene, e fenótipo, como que isso é expresso, como que isso é visível, como que você percebe, como que essa informação se manifesta e é perceptível. Beleza? Bom, feito esse disclaimer, vamos então para o que a gente chama de primeira lei de Mendel. Então vamos lá. Se você nunca ouviu falar de Mendel, uma breve história sobre quem foi Mendel. Mendel foi um monge austríaco, se eu não me engano, eu sempre confundo a nacionalidade dele. Lá de 1860, 80 por aí, que ele estudava, né, as características dos seres vivos, ele estudou alguns animais, estudou plantas, e os estudos mais comuns que a gente fala são os que ele fez com ervilha, onde ele fez vários cruzamentos nas ervilhas e percebeu características hereditárias, né, características que eram passadas de geração em geração, e ele organizou tudo isso ali, né, quantificou, fez vários experimentos, né. Na época dele, ele não recebeu tanto crédito, porque a linguagem que ele escreveu era uma linguagem muito tecnicista, muito matemática, não era um trabalho muito fácil de entender. Anos depois é que os trabalhos dele foram redescobertos, sistematizados nessa forma de leis que a gente tem até hoje, né, que é o título do vídeo, Lei de Mendel, e aí sim ficou mais divulgado, e aí ele recebeu o crédito póstumo, chamado de pai da genética, por conta dessas descobertas sobre a herança das características, né? A herança dessas características que a gente tem. Não confundir com a herança das características adquiridas, que seria tipo assim, eu malhei, fiquei com um braço grande, meu filho vai nascer com um braço grande. Não, as características que você já tem e que passam para sua prole, beleza? Tipo cor de cabelo, cor de olho, enfim. E aí, né, de forma sistemática, o que a gente vai trabalhar é o seguinte: quando eu estiver falando de um gene, né, então, na primeira lei de Mendel, um gene ele tem dois alelos. Isso é como se fosse uma característica, ela tem duas formas dela se apresentar. Lógico, não vai ser assim para tudo. A gente está na primeira lei de Mendel ainda, a gente não vai complicar ainda. Vamos começar de forma simples. Então, por exemplo, quando eu olho para a forma de uma semente, ela pode, dessa semente de ervilha, ela pode ser lisa ou ela pode ser rugosa. Duas possibilidades. Então, uma característica, duas possibilidades. Um gene, dois alelos. Beleza? Quando eu olho para a cor do cotilédon, né, que é o tegumento, ele pode ser amarelo ou verde. Quando eu olho para a cor do tegumento ao redor do cotilédon, da semente, ela pode ser cinza ou branca. A forma da vagem, inflada ou comprimida, verde ou amarela, a planta pode ser alta ou baixa, enfim. Para cada característica que eu observo, eu tenho duas formas dela se apresentar. Aí o Mendel, ele fez vários cruzamentos para poder entender melhor esses padrões. O que ele não tinha esse conhecimento na época, que hoje a gente tem, né, é esse conhecimento molecular de que os gametas eles são feitos por meiose. E aí clica aqui em cima, não sei se ainda vai ter o vídeo, mas eventualmente vai ter um vídeo aqui sobre meiose para você diferenciar essas divisões celulares. Mas então, por meiose, são formados seus gametas sempre com metade da informação genética. Por isso que você precisa ter um gameta que veio do papai e um gameta que veio da mamãe para formar você. Por isso que vem 23 do seu pai, 23 da sua mãe, junta, fica os 46 que você tem. Então, é aí que você tem essas variabilidades, é aí que você tem esses alelos diferentes, porque veio um do seu pai e um da sua mãe, e você é a combinação deles, beleza? E aí o Mendel ele não tinha esse conhecimento, mas ele tinha uma noção sobre essa hereditariedade, então ele fez os cruzamentos, né, com essas ervilhas. Então, um cruzamento que ele fez, vamos acompanhar aqui a lógica desse cruzamento. Ele pegou ali duas plantinhas. Uma planta que era alta, pura. Como que ele sabia que era pura?
e pegou uma linhagem de plantas que só nascia alta. Então, como que ele fez isso? Pegou uma planta alta, cruzou com uma alta, e das que nascia ele pegava só a alta e cruzava com outra alta, e foi fazendo isso por várias gerações para garantir que vinham de uma linhagem de altas. A mesma coisa ele fez com plantas anãs, uma linhagem de plantas anãs. Aí ele falou, beleza, o que acontece então quando eu pego essa planta alta e misturo com essa planta anã? Vai nascer uma planta média? O que vai acontecer? Aí ele fez esse cruzamento, e dessa geração parental, de filhos, né, a partir da geração parental, veio essa F1, que é a geração de filhos, 100% das plantas que nasceram eram altas. Aí ele se perguntou o que será que aconteceu com a informação para ser anã. Será que ela se perdeu? Será que ela foi dominada? O que aconteceu? Né? Ele se perguntou o que aconteceu. E uma vantagem de trabalhar com planta é que ela pode se autofecundar. E foi isso que ele fez. Então ele pegou essas plantas altas que acabaram de nascer aqui, né, e fez uma autofecundação. Então fez ela fecundar com ela mesma. E daí, dessa autofecundação, planta alta com planta alta, ele observou um negócio. Ó. Dessa vez, a maioria nasceu alta, porém, voltou a aparecer plantas anãs. Então ele percebeu com isso que a informação para ser anã não estava desaparecida, ela estava presente aqui, só que de alguma forma suprimida, de alguma forma dominada. E aí que a gente entra com esse caráter então dominante e o caráter recessivo. Então existem características que são mais dominantes, se aparecem mais, e outras características que ficam mais escondidinhas, são dominadas, são recessivas. Vamos colocar isso, esse experimento do Mendel, de uma linguagem gráfica, para a gente conseguir visualizar isso. Então, olha só. Vamos chamar, então, esse gene, né, de gene A. O gene A, que determina o tamanho. Aí eu coloco a letra maiúscula, né, azão, para representar quando a característica ela é dominante. E no caso do experimento ele percebeu que o dominante é ser alta. E esse outro alelo aqui, que é o alelo recessivo para anã. Então, quando ele pega plantas puras, o que ele pegou foi homozigóticos, né? Homozigotos. Dominante aqui e um homozigoto recessivo aqui. Ele fez o cruzamento deles. Então, quando eu junto esse daqui, quando ele for fazer os gametas tem metade da informação. Então, ele só vai produzir gametas que têm essa informação. Esse daqui é a mesma coisa, vai produzir gametas que têm essa informação. Então, a única coisa que eu consigo é fazer esse e juntar com esse, né? E ficar azão, azinho. Então, a primeira linhagem é 100% azão, azinho. Foi o que a gente tinha visto aqui, ó. 100%. Beleza? Cruzou uma alta com uma anã, nasceu altas. Só que essa alta tem informação para ser anã aqui, ó. Só está suprimida. É uma informação que foi dominada. Quando eu vou fazer, então, os gametas dessa espécie aqui, né, dessa plantinha aqui, que é a heterosgoto, ela vai produzir gametas azão, mas também vai produzir gametas azinho. Então, por essa junção desses gametas, eu tenho 4 possibilidades aqui. Eu posso juntar o azão com azão, né? Eu posso juntar um azão com azinho, ou um azão com azinho, ou um azinho com azinho. Isso me dá a proporção de 1 homozigoto dominante para 2 heterozigoto, né, aqui, para 1 homozigoto recessivo, 1 para 2 para 1. Mas o que eu enxergo disso visivelmente, na verdade, é que dessas 4 possibilidades aqui, 3 delas, então 3/4, vão ser de planta alta, né? Aquele 75% que a gente tinha falado aqui, ó, é de planta alta. E esses 1/4 aqui que sobrou é que vai ser de planta anã. Esses 1/4 aqui, ó, 25%. Então, botando de uma forma mais gráfica, esse cruzamento dele, foi exatamente isso que ele concluiu. Então, a proporção do genótipo, que é das letrinhas, ficou 1 para 2 para 1, mas o que eu enxergo no final das contas, o fenótipo, ficou 3 para 1, porque esse daqui e esses dois aqui, eu enxergo a mesma coisa, uma planta alta. Beleza? Se ficou confuso para você, pausa, vai tomar uma água, tenta ver a explicação de novo, mas eu vou repetir ela mais para frente e aplicando em algumas outras formas, beleza? Seguindo a nossa vida. Então vamos lá, ó, aqui tá um cruzamento, né, para a gente fazer junto e entender, até porque genética sem fazer exercício fica difícil.
Então, olha só, tem uma questãozinha aqui dizendo pra gente o seguinte: em cobaias, né, porquinhos da Índia, o pelo curto domina o pelo longo. Então, ele já trouxe para mim a relação de dominância. Então, o pelo curto é o dominante, o pelo longo é o pelo recessivo, é o pelo que foi dominado. Qual o resultado genótipo e fenótipo do cruzamento entre um macho de pelo curto, que é heterozigoto, e uma fêmea de pelo longo? Então, aquele primeiro slide conceitual era justamente porque a gente vai trabalhar com esses termos. Se você ficou confuso, pausa, volta lá para o começo do vídeo, anota aqueles termos que são importantes para a gente poder dar seguimento. Bom, como que ficaria a resolução disso? Aqui ele está usando outra letra. Professor, mas eu aprendi com A. Mas tudo bem, a letra é só uma letra. Por padrão, a gente utiliza a letra da característica que é recessiva. Por isso que aqui ele está usando o L. Porque a característica recessiva, né, é ser longo. E a característica dominante é ser curto. Então seria um gene L, onde o L maiúsculo é o curto e o L minúsculo é o longo. Não vou escrever longo aqui, mas enfim, vocês pegaram a ideia. Né? Ah, mas eu gostei, eu prefiro usar a letra A. Tudo bem, você pode usar. Desde que você lembre, então, que o Azão, o A maiúsculo, está representando aqui nesse esquema o L maiúsculo. E, ao mesmo tempo, o A minúsculo vai estar representando nesse esquema o L minúsculo. Não tem problema, você pode usar a letra que você quiser. Por padrão, como eu falei, né? Você tem essa sistematização, mas não é obrigatório. Bom, então, ele me deu informações aqui, ó. O macho de pelo curto heterozigoto. Se ele é heterozigoto, quer dizer que ele tem dois alelos diferentes. Né? Então, ele vai ser Lzão, Lzinho. Ou, se você preferir, Azão, Azinho. Enquanto que a fêmea é de pelo longo. Ora, se o pelo longo é recessivo, a única forma dela ter o pelo longo é se os dois alelos forem recessivos. Então, ela é o Lzinho, Lzinho. Mas se você gosta de usar a letra A, então ela seria o Azinho, Azinho. Beleza? Bom, quando eles forem reproduzir, então esse daqui, o macho, ele consegue fazer dois tipos de gameta, né? O gameta com informação dominante e o gameta com informação recessiva. Só que a fêmea só tem informação recessiva, então ela só consegue fazer um tipo de gameta. Então, quando eu faço a fecundação, então eu vou ter Lzão com Lzinho da fêmea ou o Lzinho com o Lzinho da fêmea. Então, ficou 50% de pelo curto e 50% de pelo longo. Tanto o genótipo quanto um fenótipo, porque eu só tenho dois genótipos, duas possibilidades de letrinhas, e eu só tenho duas possibilidades de características, ou é longo ou é curto. Então, nesse caso, ficou metade para cada, tanto genótipo quanto fenótipo. Beleza? Então, isso que a gente viu, né, é o que a gente chama de primeira lei de Mendel, também chamada de monohibridismo ou segregação dos fatores. Então, é o que o Mendel percebeu que explicava, né, por que algumas características ficavam, pulavam uma geração e depois voltavam a aparecer. Né? Então, foi uma forma de sistematizar e entender essas informações. Daí, só para a gente fechar, tem uma forma mais fácil ainda de fazer do que essa daqui. Esse aqui é o que a gente chama de chuveirinho, né? Distributivo. Junta isso com esse. Aí você vai fazendo uns diagramas, e vai ficando uma bagunça. E às vezes fica muito difícil de ver. Tem uma forma muito mais fácil de você fazer isso, que é usando o nosso famoso quadro de Punnett, né? O jogo da velha, para os íntimos. O quadro de Punnett é uma forma gráfica e fácil de você visualizar esses cruzamentos. Onde eu vou pegar aqui e colocar de um lado, né, por padrão, em cima, você coloca o gameta masculino, né? Então nesse caso aqui, ó, seria o Lzão, Lzinho, que eu colocaria aqui, e embaixo você coloca os femininos, né? Professor, eu quero fazer trocado, não tem problema, desde que você sempre faça um de um lado e o outro do outro, vai dar tudo certo. E aí você vai fazer a junção, ó. Então, ó, Azão com Azinho, pá, tá aqui. Esse Azão com esse Azinho, pá, tá aqui. Agora, esse Azinho com esse daqui, pleu. E esse Azinho com esse daqui, pleu. Beleza? E aí, com esse quadrante, fica muito mais fácil, porque olha só, é só você contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades ao todo. Então, 4 é a minha total de possibilidades. E aí é só olhar, bom, dessas 4 possibilidades, quantas são de azão a azão?
Nesse caso aqui, nenhuma. Quantas são de azão azinho, né? O heterozigoto? Opa, tem aqui e tem aqui também. Então, é 2/4 de chance de ser azão azinho. Ah, mas 2/4 eu posso simplificar essa fração. Ela fica 1/2. 1/2 é a mesma coisa que a metade ou 50%. Beleza? Então você pode representar isso tanto com fração quanto com porcentagem ou até mesmo decimal, né? 50%, né, é igual a 0,5. Beleza? São formas diferentes de você falar a mesma coisa. Né? Se você estiver fazendo uma questão, às vezes a questão vai te dar em porcentagem, ou vai te dar em fração, ou te dá até em decimal, e pede para você somar esse número final com alguma coisa, enfim. Beleza? Vamos fazer, para finalizar a aula, vamos fazer um outro cruzamento aqui. Então, para ficar bem claro, vamos fazer um outro cruzamento aqui no cantinho. Então, deixa eu botar minha carinha para cá. Vamos fazer um cruzamento de um azão azinho com um azão azão, seguindo aqui o quadro de Punnett. Então, no quadro de Punnett é só eu colocar os gametas de um de um lado e os gametas do outro. Então, de um lado aqui eu vou colocar esse azão, azinho, e aqui desse outro, o azão, azão. Aí você faz o jogo da velha, shlup, 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 shlup. Então vai juntar esse com esse, e ficar azão, azão. Vai juntar esse com esse, aí vai ficar azão, azinho. Vai juntar este com esse, vai ficar azão, azão. E vai juntar este com esse e vai ficar azão, azinho. Então, nesse caso aqui, ficou também ó, 50% azão, azão, 50% azão, azinho. Beleza? Essa é a forma que a gente faz. Então, com esse quadradinho aqui, fica muito mais fácil do que ficar fazendo essas distributivas, né? Então, é uma forma muito mais simples, elegante, chique. E até fica mais fácil você visualizar as proporções, né? Então, ó, tem 4, 2 de 4, 2/4, que é igual a metade, né? Enfim, é mais, eu particularmente, e a maioria dos meus alunos, sempre acha esse aqui muito mais fácil do que esse daqui. Beleza? Mas aí agora você sabe dos dois jeitos, você sabe decidir o que você quer fazer. Beleza? Suave, sereno, tranquilo. Então, muito bem. Então, pessoas, vamos ficando por aqui nessa primeira aulinha de genética. Deixa aqui nos comentários se você quer mais conteúdo de genética, se você quer mais resolução de questões. Eu tenho um banco enorme de questões. Eu vou me virando aqui com o mouse, né, enquanto eu não tenho uma mesa digitalizadora. Inclusive, se você quiser me dar uma, eu aceito. Lá no meu Instagram tem meu Pix para quem quiser fazer uma doação aí. Não vou reclamar. Beleza? Mas é isso, vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para pessoas que estão precisando aprender genética, que tiveram dificuldade e estão afim aí de uma outra aula. Às vezes perdeu a aula, ou o professor faltou, então chegou atrasado. Enfim, vários motivos aí. Beleza? Então é isso então. Obrigado e até a próxima. Bye, bye.